Católico deve ser de esquerda, de direita ou de centro? Olá, paz e bem. Bom, a primeira resposta sobre esse assunto é, no meu ponto de vista, nós católicos devemos cuidar muito antes de nós começarmos a criar associações com grupos, especialmente no caso, por exemplo, político, onde não tem nada a ver com religião. Quando a gente se afilia a uma dessas posições, esquerda, direita, centro, capitalista, anarquista, socialista e por aí vai, surge uma possibilidade de nós errarmos. Errarmos em que sentido? Não de que necessariamente um desses grupos seja o errado e o outro certo, não. Mas no sentido de que, às vezes eu pego uma ideologia, onde nessa ideologia tem muita coisa que é parecida com o pensamento católico, mas junto nessa ideologia vem alguma coisa que não está de acordo com o pensamento católico. Então, geralmente, essa é a minha sugestão, o católico ele deve buscar não se associar, dizer, eu sou de esquerda, eu sou de direita ou eu sou de centro. Mas enfim, vamos pensar um pouquinho sobre essas denominações e como elas se relacionam com o nosso pensamento católico. Eu gostaria de começar pelas pontas, pela esquerda e pela direita. Um dia eu vou falar mais precisamente sobre cada uma das duas. Mas tanto a esquerda quanto a direita são promessas messiânicas. O que é uma promessa messiânica? A promessa tanto do posicionamento de esquerda, que é um posicionamento mais socialista, quanto o posicionamento de direita, que é um posicionamento mais liberal, mais libertário. Esses pensamentos, eles dizem que eles são a solução para todos ou para quase todos os problemas. Segundo as pessoas que seguem esses dois movimentos, eles acreditam que se você conseguir implementar de forma completa um desses dois lados, nós viveremos o paraíso aqui na Terra. E nós católicos sabemos que não existe paraíso na Terra. Jesus foi muito claro quando ele disse: o paraíso é lá, ao meu lado, ao lado do Pai, é lá no céu, é depois dessa vida. Nessa vida haverá sofrimento, nessa vida nós teremos que carregar as nossas cruzes. Então, não há paraíso na Terra. O que nós buscamos através da política é criar um lugar cada vez mais justo, um lugar cada vez melhor de viver. Mas nunca vai ser perfeito. Sem contar que quando nós falamos de esquerda e de direita, a gente pode estar usando vários pontos de referência diferentes. Por exemplo, hoje a esquerda e a direita ela está mais relacionada ao posicionamento tanto ideológico quanto financeiro de controle. Ou seja, a esquerda vê que há uma necessidade de que o governo mande em tudo. E já a direita vê que há uma necessidade de que cada indivíduo mande em tudo. Ou seja, as duas ideias são completamente opostas. Uma que é muito governo e a outra que é nada de governo. Enquanto no meio nós temos o centro. E no centro vem uma questão interessante, uma palavra interessante, que é a palavra conservador. Nós católicos somos conservadores no ponto de vista religioso. Então nós conservamos a mesma fé desde Jesus Cristo. Nós não aceitamos mudança na fé. Há mudanças doutrinárias, há algumas mudanças, questões de comportamento, algumas questões assim, conforme o mundo vai evoluindo, algumas coisas vão sendo adaptadas. Mas a fé, a doutrina não muda, ela deve ser conservada. E é por isso que a tradição papal ela é feita para conservar. A principal função do Papa é conservar a doutrina, é conservar a fé, a tradição oral que nós recebemos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então todo Papa sempre tem que ter conhecido o Papa anterior. Não é possível que um Papa novo eleito não tenha conhecido o Papa anterior. Por isso que há um costume de que o Papa geralmente seja um dos cardeais. Mas reaplicando isso para a política, a gente tem que cuidar para não confundir. Pensar, porque eu sou conservador em quesito religioso, também vou ser conservador em questão de política. É claro que o pensamento conservador na política ele é mais parecido com o pensamento católico. Por quê? O pensamento conservador na política ele vem de uma ideia de que o governo deve existir, o governo deve garantir algumas necessidades básicas para os cidadãos, especialmente para aqueles cidadãos que não têm talvez uma capacidade intelectual, uma capacidade física, uma capacidade moral, enfim, mas aquelas pessoas talvez que não conseguiram se desenvolver, seja por uma questão de família, seja por uma questão biológica, por diversos motivos. Então essas pessoas, elas devem ser amparadas pelas leis.
né? E essa lei, outra coisa interessante do conservadorismo, é que o conservadorismo acredita na democracia. Essas leis, elas devem ser criadas de forma democrática, ou seja, respeitando as pessoas, em especial as maiorias, ou seja, o que a maioria quer. O que a maioria das pessoas pensam que é o correto, que é o ideal? A gente não pode levar tanto em consideração as minorias, não estou falando de excluir as minorias, de forma alguma. Nós devemos respeitar todo e qualquer ser humano. Mas o fato é que uma minoria, pegamos eu e um amigo meu e a gente desenvolve um novo tipo de pensamento e a gente acha que todo mundo deve ser assim. Logo, a gente é uma minoria. Faz justo, faz lógica que o Brasil inteiro comece a viver da forma que eu e esse meu amigo passamos a acreditar? Não faz lógica, né? Então esse é o problema. Uma coisa interessante do conservadorismo é isso. Então a maioria decide, a maioria em cada assunto, não é uma maioria geral. Então, por exemplo, vamos conversar sobre liberdade de culto. Olha, uma coisa que está relacionada com nós, né? A liberdade de culto é importante. Se nós pegarmos a maioria dos brasileiros, 98% talvez vão aceitar e vão concordar que é necessário ter liberdade de culto. Ou seja, eu posso ser católico, você pode ser protestante, o outro pode ser muçulmano, enfim, qualquer religião. Então, para cada lei, a maioria decide como que será. Isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo aquilo que as pessoas atribuem ao conservadorismo. Mas essa também é uma questão interessante. As pessoas mais conservadoras são pessoas que têm um ponto de vista mais pontual. Por exemplo, para esse assunto eu penso assim, para aquele assunto eu penso assim, para cada assunto pensa de uma forma que esteja relacionada à sua cultura, que esteja relacionada à sua ética, à sua religião, a todas as questões que essa pessoa pensa. Então, resumindo, a minha resposta para a pergunta católico deve ser de esquerda ou de direita é nem de esquerda nem de direita. O mais próximo da realidade católica é o centro, é o conservador, mas mesmo assim deve-se cuidar antes de falar sou conservador. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Paz e bem.